Agora nós vamos adentrar aqui no grande grupo de doenças, né? Onde o defeito, onde a causa da anemia está exatamente em algum defeito, em algum problema, em alguma doença que agride a fábrica do sangue, que é a medula óssea. Existem várias formas, pessoal, de se raciocinar em cima de uma doença que agride a medula óssea ao ponto de causar anemia, né? Existem algumas dicas, né? Alguns detalhes do ponto de vista clínico e também laboratorial que nos faz lembrar da possibilidade de uma doença agredindo a medula, como, por exemplo, alterações em outras linhagens celulares, né? Ou seja, além de ter uma anemia, eu posso ter uma leucopenia, uma plaquetopenia. Algumas vezes a gente flagra também alterações no esfregaço do sangue periférico. Muitas vezes podemos estar diante de outras manifestações clínicas além de uma simples síndrome anêmica, como por exemplo uma hepatomegalia, uma esplenomegalia, uma linfadenopatia generalizada, mostrando aí um acometimento do sistema retículo endotelial, do qual a própria medula óssea faz parte. Ou seja, existem alguns indícios, né, que nos fazem pensar que uma simples anemia, na verdade, ela é causada, né, por um defeito na fábrica do sangue, na medula óssea. Quando nós estamos diante, pessoal, de uma doença, né, que causa alteração na medula óssea, nós estaremos diante principalmente de 3 grandes grupos de doenças, né? As doenças que causam a insuficiência da medula, ou seja, aquelas doenças em que as células produtoras das células do sangue estão deficitárias, né? Não estão agindo de uma maneira adequada ou foram substituídas, né? Que é exatamente o exemplo clássico da aplasia de medula, onde as células hematopoéticas foram substituídas, né, por um tecido gorduroso, por adipócitos. A famosa HPN, que nós conversamos bastante quando estávamos falando lá das anemias hemolíticas hereditárias não imunes. Lembra que eu falei que há uma conexão, que há uma certa associação da HPN com a anemia aplásica, né? Eu falei para vocês que a HPN pode provocar citopenias, inclusive pancitopenia, exatamente por uma alteração nas células do sangue. A SMD, né, que é a síndrome mielodisplásica, essencialmente é quando há uma produção das células sanguíneas, no entanto, de uma forma defeituosa, devido a alterações genéticas nos precursores dessas células, né? E também algumas doenças genéticas raras, né, que eu vou citar mais à frente, eventualmente alguns fármacos e algumas doenças autoimunes, né? Então, existe esse grupo de doenças, aquelas doenças que causam uma insuficiência da medula óssea. Ao mesmo tempo que existem aquelas doenças que causam fibrose da medula óssea, tá certo? Ou seja, não é que as células precursoras das células sanguíneas foram destruídas ou foram substituídas ou estão com algum defeito genético. Simplesmente o que aconteceu foi uma fibrose da medula. Existem algumas doenças que classicamente se apresentam dessa maneira, como por exemplo as síndromes mieloproliferativas, algumas doenças autoimunes, como por exemplo o lúpus. Alguns linfomas também podem induzir essa apresentação, assim como também algumas doenças infecciosas, como classicamente a tuberculose. O que esses pacientes habitualmente têm em comum, né? Eles costumam ter algumas alterações clássicas no sangue periférico, né? Como por exemplo a presença de anemia, a presença de uma reação leucoeritroblástica, ou seja, a presença de leucócitos e de precursores das hemácias jovens na periferia, ou seja, células que era para estar apenas na medula, a gente começa a ver na periferia, o que a gente chama de reação leucoeritroblástica. A presença também de plaquetas gigantes, né? É exatamente o que caracteriza essas doenças que cursam com fibrose medular. E como a medula óssea está fibrosada, é necessário que haja a produção das células do sangue em algum lugar.
Então, muitas vezes, ocorre um recrutamento do baço, um recrutamento do fígado para a produção dessas células, e é exatamente por isso que essas doenças costumam cursar com hepatomegalia e com esplenomegalia, muitas vezes de grande monta, certo? Então, é isso que caracteriza esse grande grupo de doenças da medula, essas doenças que causam fibrose medular. E o terceiro grupo, pessoal, são aquelas doenças que infiltram a medula. É como se a medula estivesse funcionando adequadamente. No entanto, ela está sendo ocupada por outras células, além daquelas células precursoras das células do sangue, né? Isso é o que acontece, por exemplo, nas leucemias agudas. Os blastos, né, que se proliferam de uma maneira muito mais acelerada do que as demais células, eles acabam ocupando toda a medula, então não tem espaço para as células produtoras das células do sangue. E aí o paciente acaba evoluindo com anemia, com leucopenia, com plaquetopenia. Os linfomas podem invadir a medula, o mieloma, né, o próprio mieloma múltiplo, né, que há uma expansão dos plasmócitos medulares, né? Se enquadra aqui nesse grupo de doença, apesar de que no mieloma ocorre também, devido à produção de algumas citocinas, né? Uma certa supressão da medula. Algumas neoplasias sólidas podem enviar metástases para a medula, né? Provocando uma invasão, uma infiltração do parênquima medular. E algumas doenças infecciosas têm essa manifestação, né? Como, por exemplo, classicamente, a tuberculose, como, por exemplo, as micoses profundas, né? E no nosso meio, uma doença que se manifesta, né? Com esta fisiopatologia é o clássico calazar, né? Aqui no Ceará, né? A gente costuma brincar, né? Que para ter calazar, basta estar no Ceará. Né? Por quê? Porque é uma doença endêmica no nosso meio. Então, sempre que estivermos diante de um paciente, por exemplo, com uma pancitopenia febril associada a uma hepatoesplenomegalia, sempre é uma hipótese diagnóstica que a gente levanta é o calazar, porque é uma doença infecciosa muito comum no nosso meio, e a fisiopatologia das citopenias é exatamente isso aqui, uma infiltração da medula. Como vocês veem, pessoal, existem várias doenças que poderíamos discutir dentro desse contexto, né, de doenças da medula óssea. Mas eu escolhi aqui para a gente conversar e adentrarmos mais um pouco aquela que é a mais comum, né? Aquela que deve sempre ser lembrada quando a gente pensa em uma doença, em uma anemia, né, em uma causa de anemia onde o problema está na medula óssea, né? E essa doença é exatamente a anemia aplásica. Como essa foto aqui está tentando mostrar, pessoal, o que é a anemia aplásica, pessoal? Essencialmente, o que acontece nessa doença? Existe uma substituição do tecido hematopoético por adipócitos, tá certo? Então, simplesmente a medula ela fica toda substituída por gordura. Ao invés de ter as células precursoras das células sanguíneas, lá na medula óssea, a gente faz ali um exame, que eu vou falar para vocês, o mielograma, ou principalmente a biópsia de medula óssea, e a gente vê um vazio celular. E estas células acabaram sendo substituídas por gordura. É isso que caracteriza a anemia aplásica. Ela é uma das principais causas de pancitopenia, ou seja, de alteração nas 3 linhagens sanguíneas. Ela é uma doença, pessoal, infelizmente potencialmente fatal, se não identificada e tratada adequadamente, certo? Muitas vezes, mesmo sendo identificada precocemente, devido a características clínicas do doente, os tratamentos podem não ser tão efetivos, então muitas vezes, infelizmente, mesmo dando um diagnóstico precoce, algumas vezes a gente não consegue curar essa doença. Existe uma certa distribuição etária bifásica, ou seja, é uma doença que predomina em pessoas jovens, né, e em pessoas mais velhas. Há um pico de incidência antes dos 20 anos e após os 60 anos. E, na imensa maioria das vezes, ela é uma doença adquirida, apesar de que existem algumas doenças que cursam com aplasia de medula de forma hereditária,
que são essas doenças aqui extremamente raras, pessoal, né? Como a anemia de Fanconi, como a disceratose congênita e como a anemia de Diamond-Blackfan, né? São doenças genéticas que costumam se apresentar com anemia aplásica em pacientes jovens, né? Muitas vezes em crianças. Ao diagnosticar uma anemia aplásica, a gente acaba tendo que descartar essas condições porque isso impacta no tratamento. Mas na imensa maioria das vezes, de fato, nós estaremos diante de uma anemia aplásica adquirida. Nestes casos, pessoal, em 50% dos casos, ou seja, na metade dos pacientes, a gente procura, rastreia, a gente procura tudo e não acha aparentemente nenhum fator que tenha servido como gatilho, né, da ativação imunológica que acontece nessa condição. Mas em metade dos casos a gente encontra sim algum fator. E dentre esses fatores, esses aqui são os mais comuns, né? Como por exemplo, radiação ionizante, né? Ou seja, é uma doença onde pacientes que são expostos à radiação, eles são mais susceptíveis, né? Como por exemplo, naquela tragédia lá de Hiroshima e Nagasaki, né? Naquela região, aumentou-se muito a incidência de doenças hematológicas, como leucemias agudas e como também anemia aplásica, síndrome mielodisplásica. Isso ocorre por conta do dano genético causado por essa radiação. A exposição a algumas substâncias, como por exemplo ao benzeno, né, pessoal? Existem algumas práticas laborais, né, que os pacientes acabam lidando muito ali com o benzeno. Como, por exemplo, os pacientes que lidam com combustíveis, né, os trabalhadores dos postos de combustível, assim como também aqueles pacientes que são trabalhadores da indústria de tintas. Esses pacientes são altamente expostos a substâncias que contêm o benzeno. E isso é um fator de risco para a aplasia de medula, assim como os pacientes que usam inseticidas. Aqui no Ceará, né, como a gente vive em um ambiente onde a agricultura, né, muitas vezes a agricultura familiar, sem tanta tecnologia envolvida, como é comum lá no Centro-Oeste, né, muitas vezes os agricultores acabam lançando mão de alguns inseticidas, né, que muitas vezes acabam servindo como fator de risco para essa doença. Existem algumas medicações, né, que como uma reação idiosincrática, ou seja, uma reação que não é previsível e que não é dependente de dose, pode levar a uma aplasia de medula. O exemplo clássico aqui são os anti-inflamatórios não esteroidais. Algumas infecções muitas vezes precedem o surgimento de uma anemia aplásica. A mais clássica delas são as hepatites. E diga-se de passagem, é uma hepatite não A, não B e não C. Ou seja, é uma hepatite possivelmente viral, mas que o vírus não é o vírus da hepatite A, nem o da hepatite B e nem o da hepatite C. Outros vírus que eventualmente podem estar envolvidos são os vírus são exatamente o EBV e o HIV. Reação enxerto versus hospedeira é uma possibilidade também. Faceite eosinofílica, a própria HPN, que eu falei para vocês já várias vezes que há uma associação entre HPN e anemia aplásica. E, pessoal, mais uma vez a gravidez, né? Eu gosto de brincar dizendo que as grávidas grávida geralmente é um paciente reimoso, né? Um paciente onde existem muitas complicações, né? Existem muitas doenças clínicas que se expressam de uma maneira mais comum nas gestantes, né? E a anemia aplásica, infelizmente, é uma delas. Então, em 50% dos casos, a gente procura qualquer uma dessas condições e não encontra. E aí a gente fala que foi idiopática. No entanto, na outra metade dos casos, a gente está diante de alguma dessas associações. Os sintomas, pessoal, da anemia aplásica, né, são decorrentes essencialmente das citopenias, né? São sintomas de uma síndrome anêmica, são sintomas causados por uma leucopenia, ou seja, é a presença de febre, é a presença de infecções oportunistas devido à alteração da imunidade causado pela carência, pela deficiência, pela redução dos níveis de leucócitos, né? Pela leucopenia. E muitas vezes esses pacientes também apresentam uma síndrome hemorrágica, geralmente um distúrbio de hemostasia primária, decorrente da plaquetopenia. Então esses pacientes têm sintomas de anemia,
tem sintomas de leucopenia e tem sintomas decorrentes da plaquetopenia. Na metade dos casos, pessoal, onde se procura tudo e não acha nada, não existe nenhuma condição que predispôs ou que serviu como gatilho para a anemia plásica, né? Na maioria dessas condições, o paciente essencialmente ele tem a pancitopenia e as suas manifestações e mais nada, né? E na outra metade dos casos, existe alguma manifestação sistêmica. É por isso que existe esse certo jargão. Quando é que a gente pensa em anemia plásica? Quando tem uma pancitopenia e mais nada. Quando eu tenho uma pancitopenia e não tenho febre, aliás, eu não tenho um quadro infeccioso tão evidente, eu não tenho uma ativação do sistema retículo endotelial, como por exemplo, hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenopatia, ou seja, é uma pancitopenia e mais nada. Por quê? Porque quando eu tenho uma pancitopenia e outras alterações, geralmente eu estou diante de uma fibrose medular, eu estou diante de uma síndrome de ocupação medular. Aqui na anemia plásica é uma síndrome de insuficiência medular. Por isso que costuma cursar essencialmente com as manifestações das citopenias e nada mais, ou seja, a famosa pancitopenia e mais nada. O diagnóstico, pessoal, da anemia plásica, né, essencialmente é comprovar a alteração clássica da doença, que é a substituição do tecido hematopoético por tecido gorduroso. E para confirmar isso, pessoal, a gente precisa principalmente, essencialmente, de uma biópsia de medula óssea. E é claro que a gente precisa também do mielograma. Na verdade, o mielograma não é nem tanto para analisar a celularidade, mas porque ele serve como coleta para a pesquisa genética, né? Para citogenética, para imunofenotipagem, por aí vai. Mas o diagnóstico realmente de anemia plástica, ele passa pela biópsia da medula, né, demonstrando a substituição do tecido hematopoético por gordura. E o tratamento, pessoal, é o tratamento de suporte, ou seja, né, é o suporte transfusional quando necessário, né, diante das citopenias. Por vezes a gente precisa transfundir concentrado de hemácias, por vezes a gente precisa transfundir concentrados de plaquetas, buff coats. Eventualmente, não de uma maneira comum, mas raramente é necessário utilizar aí os fatores estimuladores de colônia, de granulócitos, né? Mas em termos de suporte, geralmente o que se faz é o suporte transfusional, com concentrados de hemácia ou com concentrados de plaquetas. Mas existe, pessoal, o tratamento definitivo, né? E esse tratamento definitivo, ele tem a ver com a fisiopatologia da doença. Boa parte desses pacientes, pessoal, essa destruição das células hematopoéticas, ela é mediada imunologicamente, né? Através de um ataque celular, através da imunidade celular e não da imunidade humoral. Ou seja, aqui não tem anticorpo envolvido, é um ataque celular por linfócitos, né? Ou seja, se eu conseguir combater essa hiperativação imunológica pelo braço celular da imunidade, né, eu posso melhorar os sintomas desse paciente. E é exatamente isso que exatamente isso que ocorre quando a gente utiliza a associação de globulina antitimócito, né, com a ciclosporina, que é um imunossupressor. Boa parte dos pacientes são tratados dessa maneira. No entanto, aqueles pacientes que preenchem os critérios, né, para o transplante de células hematopoéticas, né, estes acabam sendo submetidos ao transplante. Por quê? Porque, teoricamente, o transplante de células tronco hematopoética é o único tratamento capaz de curar essa doença. No entanto, nem todo paciente tem um perfil para se submeter ao transplante, né? Então, quando o paciente não tem perfil de ser submetido ao transplante, ele acaba sendo tratado com essas medicações que eu falei, que é a associação de imunoglobulina antimócito e ciclosporina, que é um imunossupressor. Ok, pessoal? Então era exatamente isso que eu queria falar para vocês sobre a anemia plásica, né? E a outra doença que nós vamos conversar um pouco dentro desse contexto de doenças da medula
é a síndrome mielodisplásica, que nós vamos gastar alguns minutinhos falando dessa doença na próxima aula.